Sejam todos muito bem-vindos ao Longevicast, o videocast do Instituto de Longevitalidade. Sou Álvaro Vezum, juntamente com Diandro Motto, cardiologistas. Nós hoje conversaremos com vocês sobre obesidade, especificamente ou especialmente obesidade abdominal, e também alimentação e sua relação com a longevitalidade. Mas não é apenas uma conversa sobre estes dois tópicos, mas são conhecimentos confirmados por evidências científicas e, portanto, que devem ser implementados na nossa prática diária para que a população, que nós compomos essa população, possa viver mais e melhor, ou seja, mais anos de vida, menos chance de demência, maior autonomia com força muscular e desfechos associados ao bem-estar espiritual, gratidão, propósito de vida, satisfação com a própria vida. Ou seja, longevitalidade, que significa um aumento na expectativa de vida de maneira saudável, com menos adoecimento. E é isso que todos nós queremos dentro do nosso dia a dia. Nós começaremos falando de alimentação, e na alimentação, o termo que se usa em prevenção é alimentação saudável. Uma alimentação saudável, por definição, ela se associa com uma melhor evolução na vida da pessoa. Menos chance de ter infarto, AVC, que é o acidente vascular cerebral, menos chance de câncer. Enfim, alimentação saudável é um medicamento. Entre aspas, obviamente, porque ele faz com que a pessoa tenha prevenção de um adoecimento e, portanto, por alimentar-se bem, de forma saudável, o indivíduo terá longevitalidade. Existe um provérbio romano que diz que nós somos o que comemos. Então, no sentido de prevenção cardiovascular e prevenção de câncer, a alimentação está claramente associada com a ocorrência ou com a prevenção das mesmas. Quando falamos de alimentação, nós temos que buscar a evidência científica, um estudo clínico ou um estudo observacional que mostre, será que tem associação? Aquilo que a pessoa come no dia a dia, ao longo dos anos, vai ser benéfico ou pode ser maléfico? O que aconteceu, Diandro, na transição epidemiológica é que nós, além de ficarmos sedentários pela vida na sociedade urbana atual, nós passamos a consumir dietas mais calóricas, dietas por meio, alimentação por alimentos processados. E aí que está o perigo do ponto de vista do nosso adoecimento. Nós temos algumas informações que vêm de outros países. A pergunta é, aquilo que mostrou ser saudável ou não saudável nos Estados Unidos é aplicável ao Brasil? Aquilo que foi praticado como alimentação no Japão serve para o Brasil? Então, nós temos vários tipos de dietas, como, por exemplo, tem uma dieta com baixo teor de sal nos Estados Unidos, tem a dieta chamada do Mediterrâneo, mas a pergunta é, temos dados do Brasil? E a resposta é simples, temos. O estudo Pure, ele mostra de maneira muito clara como funciona o padrão alimentar em relação à ocorrência ou não de eventos. Nós começamos avaliando um estudo que mostrou o impacto da alimentação no infarto. Um estudo que o Brasil participou, chamado InterHeart. Esse estudo nós avaliamos no Brasil se alimentação saudável, e aqui olha a simplicidade, Andro, consumo de frutas e legumes diariamente. Então, indivíduos que consomem verduras, legumes e frutas diariamente. Isto tem impacto na redução de infarto? Sim, tem impacto na redução de infarto, e nós temos 5% do total de infartos poderia ser evitado somente por consumir frutas, legumes e verduras. 5% do total de 400 mil por ano. Mas quando nós vamos no AVC, o peso ou impacto da alimentação saudável é muito maior. Nós evitamos 23% dos AVCs com uma alimentação saudável. Então vejam, alguém tem um parente que teve um AVC, que é o derrame, ou nós como médicos vamos no hospital, vamos só pensar o seguinte, se essa pessoa
estivesse alimentando-se de maneira saudável, que a gente chama de a dieta prudente, com frutas, legumes e vegetais todos os dias, ela teria uma chance menor de ter um evento devastador que é o acidente vascular cerebral. Então, duas informações já. Frutas, legumes e as verduras reduzem o infarto e reduzem o AVC. É um alimento que é protetor para a doença cardiovascular. E quando eu falo AVC, pode ser o isquêmico, porque entupiu uma artéria no cérebro, ou aquele que é o AVC hemorrágico, que sangrou, que é de maior gravidade. Mas nós olhamos, como eu disse, no PURE, e onde entra a alimentação não saudável. Quando falamos na América do Sul, no Brasil, uma alimentação não saudável significa uma alimentação que não contenha frutas, legumes, verduras, uma alimentação que tenha excesso de carboidratos. O carboidrato, numa certa proporção, ele é útil, mas a partir de uma certa proporção, ele passa a ser prejudicial. Alimentos processados, excesso de carboidratos, ausência de frutas, legumes e verduras, ou seja, uma alimentação não saudável, foi o sexto fator mais importante associado com ataque cardíaco, derrame e coração dilatado no Brasil. Apenas por alimentação. Se a pergunta for, e sobrevida? Eu consigo viver mais e, portanto, reagendar, como falamos aqui, a data da morte, ao invés dela ocorrer precoce, que ela ocorra tardiamente, porque é inevitável, teria alguma relação? Sim. É o nono entre 10 fatores mais importante, nono fator mais importante, associado com a expectativa de vida ou com a sobrevida. Então, nós temos aqui, de maneira resumida, alimentação saudável, menos infarto, menos AVC, que é o derrame, e dilatamos a nossa vida, a nossa expectativa de vida. E, dando número de anos, nós avaliamos no PURE somente frutas e legumes todos os dias. Nós evitamos com isso 19% de mortalidade. 19% de redução na morte por consumir frutas e legumes todos os dias. Quando falamos do carboidrato, e aqui vamos comparar em 5 grupos, o grupo que consome menos com o grupo que consome mais. O grupo que consome mais tem um aumento de 28% na mortalidade. Carboidrato em excesso. E aí vem a questão que gerou muito debate quando houve essa publicação em 2007, numa revista de alto impacto, que é o Lancet, mostrando que gordura animal reduzia a mortalidade. Então, gordura trans, que é a transsaturada, é essa gordura que o alimento ele ganha tempo de prateleira. Às vezes você tem determinados alimentos que, para ficar numa duração maior de exposição para ser adquirido, ele tem na sua composição gordura trans. Então a gordura trans é prejudicial. Agora a gordura animal, aquela que os nossos bisavós eventualmente usavam, essa está associada a menor mortalidade. Isso tudo nós vamos ter que voltar à Grécia Antiga, com Aristóteles, no princípio da moderação. Ou seja, frutas, legumes e verduras todos os dias? Sim. Carboidrato menos? Sim. Proteína, na média. A gordura, você pode consumir gordura animal? Pode, mas a virtude está no meio. Então, Diandro, isto é o que nós temos de alimentação saudável e eventos cardiovasculares. Mas você poderia, Diandro, comentar em relação ao câncer também, porque esses alimentos, eles têm a sua associação com vida saudável ou com eventos, mas também eles podem estar associados com a ocorrência de câncer também. Um dos preditores que você mostrou de câncer tem a ver com alimentação. Exatamente, doutor Álvaro, e os números também chamam a atenção, né? Se você for avaliar única e exclusivamente o padrão alimentar não protetor ou não saudável, ele pode estar associado até quase 5% de todos os casos de câncer. Ou seja, realmente você é o que você come, a depender do que você estiver jogando para dentro do seu corpo, do que você estiver ingerindo, você tem um risco maior de desenvolver câncer, sim. E por que isso acontece? Eu acho que é bem legal, doutor Álvaro, a gente sempre pensar do porquê, né? Mas por que isso acontece?
Tudo, pessoal, vai depender de uma adaptação do seu organismo. Lembrem-se que dentro do conceito que a gente trouxe para vocês de longevitalidade e do processo de adoecimento, ficou muito claro a definição que o Dr. Álvaro trouxe, que a doença surge a partir do momento que a gente não se adapta bem a algo que está acontecendo, né? Aqui ao nosso meio, a alguma mudança que vem acontecendo. Então, olha só, a gente, quando começou a ser caçador-coletor, volto novamente para a biologia evolutiva, como nossa aliada aqui, doutor Álvaro, a gente não tinha uma abundância de alimentos hipercalóricos como a gente tem hoje. A gente passou por 2 revoluções que trouxeram transformações significativas para a nossa sociedade. A primeira delas, a Revolução Agrícola. A gente conseguiu produzir em mais larga escala, apesar de não ter tanta variação em relação ao produto que era cultivado, você tinha um potencial calórico muito maior por número de habitantes que tinha em determinada região, numa comunidade, numa família, numa vila. Depois da Revolução Agrícola, a gente passou pela Revolução Industrial, e aí potencializou ainda mais a capacidade de processamento de alimentos e também de concentrar ainda mais calorias num único alimento, perdendo em qualidade nutricional. Ou seja, a gente tem alimentos que hoje em dia, quando são ultraprocessados, processados, eles tendem a ser hipercalóricos, mas ao mesmo tempo pobres em micronutrientes essenciais. E aí você forma uma tempestade perfeita para trazer uma adaptação para o nosso organismo. O nosso organismo não se adapta também a isso, ele não foi feito para isso. Lembre-se, a gente, quando era caçador-coletor, costumava andar de 11 a 15 quilômetros por dia para conseguir coletar alimentos ou conseguir alguma caça para alimentar a família, e até mesmo aqueles alimentos que a gente conseguia eram diferentes do que a gente tem hoje em dia. Vamos pensar nas frutas, né? As frutas antigamente, elas não tinham a mesma quantidade de glicose e frutose que a gente tem hoje. A natureza ela é sábia, né? Se a árvore ela deseja se propagar pelo maior espaço possível, a armadilha que ela faz para os animais é deixar a semente ali em volta de um fruto cheio de carboidrato, né, cheio de glicose, de frutose, para que o animal venha, possa se alimentar daquele alimento e seus excrementos vão conseguir espalhar as sementes por diferentes regiões. Essa é a estratégia dela. Só que quando a gente passou a domesticar as frutas também, domesticar as plantas, a capacidade que tem de concentrar energia, de concentrar glicose e frutose numa única fruta também foi aumentando. Tem alguns estudos que mostram, doutor Álvaro, que qual era o grau de doçura de uma fruta na época em que a gente era caçador-coletor? Ela era tão doce quanto uma cenoura. Era assim que era o grau de doçura de uma fruta na época em que ela não era domesticada. Isso também mudou. Ou seja, o nosso organismo, será que ele se adapta bem a essas mudanças com excesso de calorias, com excesso de conservantes, aditivos nos alimentos para que eles durem mais tempo? Então, tudo isso, pessoal, traz um impacto negativo para o nosso organismo e lembre-se do que a gente falou, gera inflamação, uma inflamação subclínica persistente que, em última análise, é um ingrediente essencial para o desenvolvimento de doença cardiovascular, desenvolvimento de câncer, desenvolvimento de demência, tudo isso está relacionado também a esse processo de inflamação de baixo grau, uma inflamação crônica, persistente e que traz um risco maior de desenvolvimento dessas doenças. Eu gosto muito do conceito, doutor Álvaro, de estresse hormético. Em 2022, eu estive num congresso muito relacionado à saúde corpo-mente, né, lá em Boston, em que era muito estudado o papel da inflamação no desenvolvimento das doenças. E qual que era a via que era estudada? Pensem só, pessoal, se você vai fazer um bolo, você tem que preparar os ingredientes, misturar, colocar numa forma, vai ter lá os ovos, fermentos, chocolate, se você for fazer um bolo de chocolate, você tem que levar para o forno. E você vai ter que selecionar aquela temperatura ideal para o bolo crescer. Se você coloca uma temperatura abaixo da ideal, o bolo não vai crescer. Mas se você deixa numa temperatura muito elevada, passando do tempo de segurança, certamente esse bolo vai queimar. E você perdeu aquele bolo que você vinha preparando com tanto carinho. Esse é o mesmo conceito do estresse hormético. Quando você é submetido a algum estresse, a sua célula ela passa por algum estresse. Se esse estresse for numa intensidade segura, se ele não for tão elevado e por um tempo que também não é tão elevado, a sua célula se adapta bem. Ela ganha, inclusive, uma resistência maior. Aí a gente está indo para o conceito de hormese, que é super interessante dentro dessa análise que a gente está falando do processo de adoecimento. Então, quando você se entope de alimentos que são ultraprocessados,
rico em açúcar. O que está acontecendo? O estresse que sua célula sofre, ele acaba sendo acima do ideal, é a temperatura do forno acima do que deveria. A sua célula pode chegar a um grau de estresse tão grande que ela não se adapta bem, ela não se recupera, ela não ganha maior resistência. Ela pode simplesmente se tornar uma célula defeituosa ou até mesmo morrer essa célula. E aí você está caminhando para uma disfunção celular, disfunção de um órgão, de um sistema e o adoecimento. Então a gente realmente adoece pela boca. Quando a gente ultrapassa o limite que a gente tem, quando a gente passa daquela temperatura ideal, pelo tempo ideal, a gente vai estar contribuindo sim para o nosso adoecimento. Esses números que você trouxe, doutor Álvaro, simplesmente refletem esse conhecimento fisiopatológico que a gente vem adquirindo ao longo dos anos com as pesquisas e chamam a nossa atenção para esse alerta para a população, né? E um ponto para fechar a questão da alimentação, Diandro, é que vai aferir a pressão arterial é no indivíduo, vai avaliar o colesterol é no indivíduo, mas a alimentação é algo familiar. Então, quanto antes começarmos, melhor. Mas a alimentação é algo que temos que começar desde a infância, uma alimentação saudável. Nós temos aí uma epidemia no mundo, e o Brasil não é diferente, uma epidemia de obesidade. Então, a alimentação, é claro que obesidade, nós temos que juntar alimentação e atividade física, esse binômio que acaba determinando a obesidade. E como um dos nossos assuntos é obesidade, primeiro nós temos que dizer para quem está nos ouvindo, como eu diagnostico obesidade. Nós temos cada vez mais, em prevenção, utilizado obesidade abdominal. Não apenas o peso, e nem tampouco o índice de massa corporal. Índice de massa corporal é um cálculo que você usa o peso e a altura. Só que no nosso peso tem gordura, tem ossatura e tem musculatura. Nós podemos ter atletas de alto rendimento em alguns esportes, somente com muito músculo, que tem o IMC alto. Então, gordura ou obesidade, ela é avaliada pela obesidade abdominal e não isoladamente pelo peso ou índice de massa corporal. Então, nesse momento, vocês que estão nos assistindo, peguem uma fita métrica e no nível do umbigo, soltando o ar, vocês vão medir a circunferência. No nível do umbigo, não é na cintura acima, é no nível do umbigo. O que é o valor normal para mulheres? Até 80 centímetros. 81 já é diagnóstico de obesidade abdominal. Alguém deve estar dizendo, isso é muito difícil. Pois é, vejam as fotos antigas, que quase todo mundo tinha circunferência abdominal dentro do valor normal. Algo aconteceu na sociedade. E para homens, 90 centímetros. Então, acima de 90 centímetros de circunferência abdominal para homens, obesidade abdominal. E acima de 80 para mulheres, obesidade abdominal. Nós não estamos pesando mais, nós estamos medindo circunferência abdominal. E os dados da literatura, eles mostram claramente, tudo começou com o estudo Interheart, que avaliou obesidade abdominal e avaliou o IMC. E quando olhamos índice de massa corporal, que é peso e altura, não teve uma associação clara com infarto agudo do miocárdio. Já a obesidade abdominal esteve claramente associada com infarto agudo do miocárdio. Então, esta obesidade é um novo órgão que produz hormônios, e são hormônios do mal. São hormônios que aumentam a chance de placa de gordura nas artérias, de coagulação do sangue, promovendo um evento cardíaco ou cerebral. Então, é um órgão ativo que produz hormônios que são deletérios tanto para a área cardiovascular como para o câncer, que a obesidade também está associada a câncer. E quais são os dados? Isso chama muita atenção, Diandro, porque obesidade abdominal tem impacto diferente de acordo com a região avaliada. Então, no Brasil, diferente dos outros países, a obesidade abdominal foi o segundo fator mais importante associado com o infarto.
Se nós normalizarmos a circunferência abdominal do brasileiro, evitamos 50% de todos os casos de infarto. Olha o impacto da obesidade abdominal, que é uma doença inflamatória. E dentro desse impacto, significa que dos 400 mil infartos por ano no Brasil, se a circunferência abdominal fosse normal de todos os brasileiros, seriam 200 mil infartos. Desses 200 mil infartos, lembra que eu comentei que metade acaba tendo alta do hospital. Então, olha quantas pessoas a mais, vivas com as suas famílias, estariam aí. E quando olhamos no AVC, o impacto é um pouco menor, mas ele ainda existe. É de 18%. Normalizou a circunferência abdominal em torno de 20% a menos de infarto. Então, impacta no infarto, impacta no AVC. E aí, nós avaliamos aqueles dados do PURE que são muito importantes para evitarmos 90% de todos os eventos cardíacos e 90% das mortes precoces. Onde fica a obesidade abdominal no Brasil em relação a eventos cardíacos? Em segundo lugar. Só fica atrás da pressão alta. Dos 10 fatores mais importantes, a obesidade abdominal fica em segundo lugar. Então, quer prevenir infarto? Mais importante, infarto, AVC e coração dilatado. Pressão alta, depois vem a obesidade abdominal, depois vem o cigarro. Nós já comentamos sobre os dois. E para mortalidade, para reagendar a data do inevitável, data da morte, para evitarmos a morte precoce, onde fica a obesidade abdominal? Em quarto lugar dos 10. Então vejam, segundo em importância para eventos cardíacos e quarto em importância em relação à mortalidade. Nós não precisamos de mais informações. Uma simples fita métrica mostrou que temos a circunferência acima do normal, repetindo, acima de 80 para mulheres, acima de 90 centímetros para homens. A atividade física e alimentação saudável corrigem a obesidade abdominal, que está claramente associada com evento cardiovascular, com morte e com câncer. Então, Diandro, nós temos aí mais uma informação, que conhecimento na veia, como se diz, para nós atentarmos para fatores que podem ser modificados e que certamente, uma vez corrigidos, farão com que a gente permaneça por mais tempo e mais saudáveis ao longo de nossa existência. Então, excelente, doutor Álvaro. Só complementando o que você já falou do impacto que tem a obesidade abdominal para a ocorrência de doenças cardiovasculares e morte em geral, no câncer, né, você citou, a gente sabe que tem pelo menos 13 tipos de câncer que estão diretamente associados à obesidade. E não somente isso, em termos de número, se a gente conseguisse controlar também essa obesidade que está pandêmica, que a gente sabe disso, a gente poderia reduzir aproximadamente 7% de todos os casos de câncer. Então são números que são alarmantes mesmo, né? E que mais uma vez a gente deve relembrar. A obesidade, por muitas vezes, ela é negligenciada, até pelo próprio profissional de saúde. Sim. Eu vejo que parece que em algumas situações existe um certo tabu de conversar sobre o assunto, quando não deveria. Todos nós temos que estar muito atentos em relação a sobrepeso e obesidade, porque hoje, pessoal, a gente tem uma capacidade muito grande de tratar e reverter essa doença, controlar. Para muitos, ela já é classificada assim como uma doença crônica, recidivante, que pode voltar se você não tomar os cuidados adequados. Então a gente tem que entender que é uma doença multifatorial, existem várias causas, não atribuam todas as causas, como a gente falou no início da nossa conversa, ao fator genético. Não é só a questão genética que explica excesso de obesidade que a gente tem no mundo. Existe sim a questão comportamental, alimentar, mas envolve também até questão cultural, social. Tudo isso acaba impactando nessa pandemia de obesidade que a gente tem. Relembrando, o mesmo impacto que a transformação que a gente teve da nossa sociedade ao longo dos anos tem sobre a mudança do padrão alimentar, a gente também vê em relação à obesidade. As transições que a gente observou, revolução agrícola, revolução industrial, junto com a mudança do padrão alimentar, também vem a mudança em relação ao nosso peso corporal, principalmente em relação à massa de gordura, né? Por quê? Porque junto com essa mudança do padrão alimentar, não foi tempo suficiente para que o nosso organismo pudesse se adaptar a isso. Para muitos cientistas da área,
a obesidade é vista como uma má adaptação evolutiva, né? Uma desevolução ou uma má adaptação evolutiva. Por quê? Porque no momento em que a gente mais precisava acumular energia, o nosso organismo ele era preparado para tentar, ao máximo, poupar aquela energia que a gente consumia num dia, porque não sabia exatamente quando que ia conseguir ter uma oferta de alimento tão boa novamente a ponto de suprir nossas necessidades. Então, o nosso corpo ele é preparado para tentar armazenar um excesso de energia que a gente consuma na forma de gordura. Ou seja, a nossa tendência é armazenar gordura. Essa é a nossa tendência. Só que a gente não foi preparado para a abundância de energia que a gente tem hoje, para a alimentação hipercalórica que a gente tem hoje. Então, e para menos trabalho, né? Físico. Exatamente, casou com o que a gente falou. Se a gente antes andava 11, 15 quilômetros por dia para conseguir nossa... Você chama em casa. Chama em casa, vai na porta. Tem gente que não gosta nem de descer na portaria do seu prédio para pegar o alimento. Então você está fazendo muito menos esforço, não está gastando energia e ao mesmo tempo está aumentando demais a ingesta calórica. Na década de 60 para 70 teve essa mudança que foi significativa com as novas tecnologias, novas profissões que surgiram e junto com isso veio essa pandemia de obesidade e que junto com ela vem as outras doenças. Você citou a hipertensão, né? Que é nossa principal inimiga silenciosa aqui do Brasil. Junto com a obesidade, a gente sabe que também vem uma outra doença que é diabetes e que a gente vai poder debater também num bloco apropriado só para isso. Você sabe, Diandro, que nós temos que pensar também a precocidade da ocorrência de obesidade. Há alguns anos, juntamente com o Dr. Francisco Saraiva, nós fizemos um trabalho por meio da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo para ver risco cardiovascular em crianças e adolescentes em escolas municipais. Olha, sobrepeso e obesidade estava em torno de 20%, alteração de colesterol em 40%, sedentarismo absolutamente prevalente. Então, onde começa o fator de risco? Se nós avaliarmos, tirando o diabetes, que tem uma carga genética, ele é mais tardio. A questão do tabagismo que nós vamos falar, em geral, começa-se erradamente em qualquer momento, mas na adolescência. Mas a obesidade, ela começa a partir quando o indivíduo nasce, ele pode estar já imerso num ambiente que vai torná-lo obeso. Então é um fator de risco dos mais precoces que acontecem na sociedade. E tem um trabalho norte-americano, porque toda geração, afastando-se epidemias e guerras, a geração posterior vive mais do que a anterior. Isso tem acontecido no mundo há séculos. Mas tem uma avaliação dos Estados Unidos que a geração atual, né, ela viveria menos do que a geração de seus pais e o preditor independente de viver menos era a obesidade. Então nós estamos reduzindo a nossa expectativa de vida, esperada, obviamente, por causa da obesidade. Então, muita atenção, e nós não falamos aqui de medicamentos, mas claro que tem casos selecionados que a obesidade recebe um tratamento medicamentoso, mas em hipótese alguma, a alimentação saudável e a atividade física devem ser colocadas em segundo plano, nunca. É primeiro plano para prevenir ou para tratar. E o medicamento tem a sua indicação de acordo com a avaliação do profissional médico em cada paciente em particular. E já aproveitando essa oportunidade, doutor Álvaro, que você traz com essa informação, vocês estão acompanhando uma sequência, né, de bate-papos que a gente está trazendo em blocos distintos e que foram organizados para que você tenha uma ideia inicial de tudo que pode estar impactando de forma negativa a sua saúde, o seu processo de adoecimento e encurtando a sua vida e a qualidade dela também. Mas nós prometemos aqui que temos muito interesse em aprofundar em alguns conteúdos para entregar mais valor ainda para quem está acompanhando a gente e entender exatamente situações específicas como essa, né, doutor Álvaro? Que não é o foco desse bate-papo especial, mas é interessante que você saiba, poxa, mas em que situação eu devo procurar um médico porque eu tenho indicação de remédio ou recebi uma indicação de um medicamento e eu não estou muito seguro? Será que é isso mesmo? A gente quer trazer para vocês conteúdos relevantes baseados em ciência de excelente qualidade para que todos nós juntos possamos crescer como sociedade com condutas, com iniciativas que façam sentido.
para que não seja algo de modismo, para que não seja um palpite e que Perfeito. você possa tomar decisões sábias baseadas em evidência, não é isso? Perfeito, perfeito. E decisões baseadas em evidências, finalizando, nós sempre buscamos aquilo que trouxemos da Universidade de McMaster no Canadá 30 anos atrás. A informação científica deve conter validade. Nós avaliaremos a validade antes de falarmos para vocês. Validade significa proximidade com a verdade. Segundo, nós avaliaremos a importância ou a relevância, se traz impacto para você. E por fim, depois de validade e de importância, se ela é aplicável ou implementável no seu dia a dia. Excelente, eu acho que já fica um gostinho de quero mais. É um assunto que certamente ele vai ser debatido em novos episódios, porque o momento que a gente vive na nossa sociedade, doutor Álvaro, precisa sim de um olhar muito atento, tanto para a questão alimentar, para o padrão que a gente vem se alimentando, também como para a obesidade que é crescente. A gente precisa frear esse processo. Então contem com a gente vai trazer conteúdo de qualidade para vocês mais detalhado sobre esse tema em outros momentos.